Aí começou. Só antes de te dar a palavra, Rosângela, eu vou lembrar a gente da avaliação do nosso módulo. Então, a gente dividiu o curso por módulos. O primeiro módulo já foi, o segundo também. A gente está agora no finalzinho do terceiro, que é nosso último módulo. E a avaliação dos módulos são feitas por formulário online, que eu vou colar aqui no chat para lembrar todo mundo de preencher a avaliação dos nossos módulos. E também o termo de consentimento da pesquisa para quem ainda não assinou e deseja participar. Então, eu vou colar essas informações aqui no chat e agora é com você, Rosângela. Então, vamos lá, né? Boa noite, todas e todos. Há pelo menos um ano, mais ou menos, quando eu me reúno com estudantes lá na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a gente cria o hábito de começar com uma música. Como eu acabei eu não sabia exatamente como seria, né? Então, eu acabei escolhendo uma música aqui que eu ouvi pela primeira vez na quinta-feira, aliás, na quarta-feira retrasada, uma quarta-feira que foi o último dia de aula. E as alunas que escolheram, então vou tocar, pode ser? Vamos ver. E eu gostei da música, então vou compartilhar aqui. E aí depois a gente começa. Tomara que tenha som, né? Porque me avisem aí. Deixa eu pôr alto. Estão ouvindo? Tem som? Sim. A vida era uma casa não muito engraçada por falta de afeto. Não tinha nada, até tinha teto, piscina, arquiteto. Só não deu pra comprar aquilo que faltava. Bem estruturada, às vezes lotada, mas mesmo lotada, uma solidão. Dizia o poeta que é feito de ego. Na rua dos tolos gera frustração. Havia outra casa, cantuda, quebrada, sem rua asfaltada, fora do padrão. Rinite furada, pequena, apertada, mas se for colada em água pro feijão. Se o Mengão jogar, pode até parcelar. Vai ter carne, cerveja, refri, carvão. Moeda contada, luz sempre cortada, mas fé não faltava, tinham gratidão. Mas era tão perto do céu. Mas era tão perto do céu. Como era doce o sono ali, mesmo não tendo a melhor condição. Todos podiam dormir ali, mesmo só tendo um velho colchão. Mas era feita A vida é uma canção infantil. É sério, pensa. Viu? Belas e feras, castelos,
elas. Princesas, Pinóquios, mocinhos eu não sei se isso é bom ou mal. Alguém me explica o que nesse mundo é real. Tiroteio na escola, camisa no varal. O vilão que tá na história ou aquele do jornal diz porque as descobertas são letais. Os monstros se tornaram literais. Eu brincava de polícia e ladrão tempo atrás. Hoje ninguém mais brinca. Ficou realista demais. As balas ficaram reais, perfurando a ternite. Brincar, nós ainda quer, mas o sangue melou o pique. O final do conto é triste, quando o mal não vai embora. O bicho Platão existe, não ouse brincar lá fora. Pois 5 meninos foram passear, sem droga flagrante, desgraça nenhuma. A polícia engatilhou, pá, 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 pá. Mas nenhum deles voltaram de lá. Foram mais de 100 disparos nesse conto sem moral. Já nem sei se era mito, essa história de lobo mal. Diretamente do fundo do carro, procuro meu cais. No mundo de cães, humanos são maus. No fundo da maldade resulta da escolha que temos nas mãos. Uma canção infantil, a vera. Mas lamento, velha, que a bela não fica com a fera. Também pudera, é cada um no seu espaço. Sapatos de cristal pisam em pés descalços. A Rapunzel é linda assim, com os pés no terraço. Mais celebre vem de Juliette, até a tartaruga aperta o passo. Porque é assim, tão difícil de explicar. Na ciranda, cirandinha, sirene vem me enquadrar, me mandando dar meia volta sem ao menos me explicar. De Guarda-Barça, Guadalupe, 1 milhão de enredos. Como explicar pra uma criança que a segurança dá medo? Como explicar que 80 tiros foi engano? 80 tiros, carrossel de horrores, tudo te faz refém. Motivos pra chorar até a bailarina tem. O início já é o fim da trilha. Até ali você percebeu que não era uma maravilha. Tem algo errado com o mundo. Não tire os olhos da ampulheta. O ser humano, em resumo, é o câncer do planeta. A sociedade é doentia e julga cura careta. Deus escreve planos de paz, mas também nos dá a caneta. E nós escrevemos a vida. iPhones, a fome, a seca. Os homens, os drones, a inveja e a mágoa. O dinheiro, a disputa, o sangue, o gatilho, sucrilhos, mansões, condomínios e guetos. Tá tudo do avesso, falhamos no berço. Nosso final feliz tem a ver com o começo. Somente o começo, somente o começo. Pro plantio ser livre, a colheita é o preço. A vida é uma canção infantil. Veja você mesmo. Somos Pinóquios, plantando mentiras e botando a culpa no Gepeto. Precisamos voltar pra casa. Onde era feita com muito amor. Onde era feita com muito amor. Então, eu ouvi essa música na quarta-feira retrasada e eu pensei, vou escolher uma música para hoje, como de certo modo a fala trata de juventude, também de criança, eu achei que poderia ser interessante. Quero aproveitar para me apresentar, e nessa minha apresentação rápida, dizer que eu faço parte na UERJ de uma Câmara que é recente, ela foi construída no período da pandemia,
que é uma Câmara de... vou dar o nome correto, né? Câmara para a Implementação de Políticas Afirmativas e Antirracistas e Interseccionais. Ela foi criada pelo reitor em setembro de 2020, e aí considera tanto a questão do racismo, do sexismo, da LGBTI-fobia e todas as formas de violência e intolerância no âmbito das universidades como mote, além de outras declarações e documentos internacionais motivam, né, as considerações iniciais para a criação dessa Câmara, que tem a participação de docentes e de funcionários e de um representante da pós-graduação, se não me engano, um representante da graduação também, para que a gente pense as ações antirracistas na UERJ. E por quê? Né? Porque há um discurso pronto na nossa universidade há anos de que a UERJ é uma universidade socialmente referenciada. Então, toda vez que acontece algum problema, a UERJ é uma universidade socialmente referenciada. E aí essa fala acaba não trazendo lastro para o que realmente tem acontecido, como, por exemplo, as fraudes nos cursos de prestígio, né? As fraudes de cotistas, de pessoas brancas que entram, tanto no direito, na engenharia e na medicina. Então, a coisa chegou num nível, né, que em 2020 o próprio Ministério Público, de certo modo, acionou a universidade, aí um debate interno e democrático, com algumas, inclusive com audiências públicas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, se discutiu como que a universidade enfrentaria essa questão, e a Câmara foi criada. Mas para hoje, para falar a verdade para vocês, né, eu fiquei pensando que o que eu poderia trazer, considerando que o tempo não seria tão longo, pelo que eu entendi, seria entre 20 e 30 minutos, divididos com a Jupiara Castro, e um debate depois, né, dos temas que pudessem surgir. Então, eu escrevi um texto que eu pretendo ler vou me arriscar, né, a compartilhar, porque eu vou falar para vocês uma coisa, né? Eu estou um tanto cansada de alguns temas. E então, por conta desse cansaço, eu resolvi escrever um texto, e, de certo modo, talvez no debate, né, eu tenha mais tempo para poder falar um pouco, né, do porquê do cansaço, né? Se é que há necessidade de se explicar. Então, vamos lá. Eu não sei se vai ficar amplo para vocês, mas se vocês conseguem enxergar, mas aí eu vou lendo e depois, não é muito longo não, não se assustem. Aqui tem algumas imagens que eu tenho trabalhado nas pesquisas. Eu coordeno um núcleo que se chama Afrodiásporas, Núcleo de Estudos sobre Mulheres Negras, Cultura Visual, Políticas e Educomunicação em Periferias Urbanas. Esse núcleo, ele é cadastrado no CNPq, ele fica na FEBEF, onde eu dou aula, como eu já falei, de graduação, mas ele também tem uma interface com o programa de pós-graduação, educação, demandas populares e contextos contemporâneos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no qual eu sou docente permanente na linha 3. A linha 3 também tem a ver com educação étnico-racial, estudos de linguagens, gêneros e pesquisas afrodiaspóricas. É um nome assim, era um outro nome bem simples, mas recentemente a linha 3 alterou, né, para esse
nome maior, assim, porque houve seleção de novos docentes e pessoas que trabalham com a questão das linguagens, algumas pessoas que trabalhavam com a temática de gênero também ingressaram na linha e acharam que seria interessante nós alterarmos o nome, para que ele pudesse abarcar mais pesquisas. E as pesquisas em geral, né, que a gente tem tentado desenvolver no Afrodiásporas, elas acabam tendo uma, vamos dizer, uma pegada de olhar para a ancestralidade, já que estamos falando de mulheres negras, de olhar para algumas histórias, então aqui essas representações, de algum modo, colaboram para isso, né? No canto esquerdo tem a aranha Nancy, um mito africano muito interessante que perpassa vários países da própria América do Sul e do Caribe, que é o mito da aranha. Em alguns países ela é feminina, em outros ela é masculina, que é a dona das histórias. Então, ela, na verdade, é num momento do mundo, em África, que as histórias não estão mais na Terra. O grande deus, o Lorum, pegou todas as histórias de volta, e a Nancy não se conforma com isso, então ela vai atrás, e dependendo da região, né, em alguns países ela tem a ajuda da esposa, quando ela é homem, que tem todas as ideias, basicamente, que dá todas as ideias de como a Nancy vai conseguir passar vamos dizer, pelos desafios que o grande Deus coloca para que, se ela passar por todos esses desafios, ela traz as histórias de volta. O outro símbolo é famoso, né, que é o Sankofa, um símbolo adinkra, do pássaro coçando a cauda, então olhando para o passado, para compreender esse passado, mas não só compreender, né, para ter, na verdade, a percepção e a própria consciência da existência que decorre de algo anterior, né, para se construir tanto o presente quanto um futuro. No centro é uma tela, um óleo sobre tela, do Abdias Nascimento, que se chama Exu Dambalá. É uma das telas do Abdias que eu mais gosto, só que na exposição que está no MASP, eu fui assistir a exposição, achei muito interessante que essa tela não está lá. Tem outras representações de Exu, aliás, várias, com Xangô, com o próprio Ogum, mas o Exu como o mensageiro e como, no caso, como eu sou doutora em Ciências da Comunicação pela ECA, né, a figura de Exu, para mim, representa justamente a dinâmica comunicacional, que é mais do que transdisciplinar e circular e espiral e tudo isso ao mesmo tempo. E no canto direito é uma outra representação de Exu, né, mas naquela perspectiva, vamos pensar até judaico-cristã, de um demônio, né, com chifres, mas na verdade é um tridente na cabeça que possibilita pensar para além de uma dicotomia, né? Pensar sempre numa terceira margem, numa terceira via, numa outra possibilidade para se resolver questões, né? As respostas muitas vezes são aquelas inesperadas. É uma ilustração que foi feita pela minha mãe, Zumira Gomes Leite, que assinava Azul Mais nas telas e nos desenhos que ela pintava. Ela faleceu em 2019. Então, vamos começar a leitura aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Estamos sim, Rosângela, bem. Beleza. Oi, Beth. Oi, desculpa, gente, tive mil problemas aqui, mas cheguei. Obrigada, Rô, de você estar aqui, viu, com a gente. Uma alegria. Obrigada. Então, boa noite a todas, todos e todes. Sou Rosângela Malaquias, filha de Antônio Malaquias e Zulmira Gomes Leite. Menciono o nome dos meus pais, obviamente, por gratidão. Se não fosse eles, eu não existiria. Agradeço à professora Beth Franco. Opa!
da EASH USP Leste, pelo convite, e devo confessar que aceitei pela persistência dela em manter o meu nome nesta noite. Agradeço à organização da Sanzala Jazambi, é assim a pronúncia? Ao Celso Eduardo Lins de Oliveira, por também me propiciar este reencontro com a Universidade de São Paulo. E, especificamente, nesta noite, eu pensei que eu ia ter o reencontro com a ativista Jupiara Castro. Espero que ela ainda venha. Eu aqui, o que está aqui? Meio que congelou aqui. Peraí, deixa eu descer. A Jupiara Castro é cofundadora do Núcleo de Consciência Negra, NCN, local onde eu, Rosângela, vivi momentos de extrema alegria, mas também algumas decepções motivadas por posturas, ao meu ver, naquela época, limitadas ao medo pela mudança. Mas isso é uma história para depois. Jupiara talvez não se lembre, mas eu a conheci em 1992, quando meu irmão, estudante graduando da Geografia, da FEFELESH, me apresentou a ela. Eu acabara de ser aprovada no mestrado do Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Integração da América Latina, que é o PROLAN USP, e começaria a estudar no ano seguinte, em 1993. A Jupiara sorriu e me disse algo como: que bom, uma jovem negra na pós-graduação. Ela trabalhava no SINTUSP, Sindicato de Trabalhadores da USP, e era muito admirada por uma funcionária, também negra, que se tornou minha amiga, a Vilma. A Vilma era funcionária do SINTUSP e que anos mais tarde se mudaria para Washington, D.C., nos Estados Unidos. A Vilma está nos Estados Unidos até hoje, já tem mais de 20 anos que ela está lá. E foi tão legal porque, anos atrás, eu ganhei uma bolsa da Fulbright para ficar um ano lá nos Estados Unidos, e eu fiquei justamente em Washington. Então, reencontrei a Vilma, já estava anos que ela já estava lá, e eu a reencontrei. Então, foi muito legal. A Vilma me dizia o quanto Jupiara era ocupada, participava de muitas reuniões. Jupiara se tornou uma referência positiva para mim naqueles tempos. Que honra dividir essa mesa com você, né, Jupiara Castro. Considero também importante compartilhar as razões que me fizeram relutar em aceitar o convite para esta fala. A primeira tem a ver com o tema, acesso e permanência de estudantes negros ou juventude negra. Eu estudei e pesquisei este tema há 16 anos, mais precisamente entre 2006 e 2007, quando me tornei pesquisadora da Unesco para produzir conhecimento sobre o tema. Em 2021, eu ministrei uma palestra sobre isso na EASH USP Leste, com ênfase nos fatos que envolveram os e as jovens negros e negras, estudantes da USP, que participaram de um programa denominado Raça, Desigualdade e Desenvolvimento, um consórcio entre as universidades brasileiras USP e UFBA, Federal da Bahia, e as estadunidenses Vanderbilt University e Howard University, respectivamente uma instituição branca, localizada no estado do Tennessee. A Vanderbilt fica em Nashville, no sul dos Estados Unidos, e outra afro-americana, localizada na capital, Washington, D.C., que a Howard é um dos black colleges mais tradicionais dos Estados Unidos, o mais famoso. Este estudo demonstrou, basicamente, que as estudantes negros e negras somente se candidataram ao programa após a estruturação de laços e redes de suporte e solidariedade, capazes de possibilitar o estudo coletivo para se prepararem para os processos seletivos. O medo, a descrença em si mesmos, a falta de autoestima, foram obstáculos reais que eu, consultora do programa naquela época, assisti de perto. Todas
às vezes, que convidava um ou uma estudante negra a se inscrever no programa RDDS, que oferecia as bolsas de 6 meses ou 1 ano para que os estudantes brasileiros da USP e da UFBA participassem do intercâmbio, né? Todas as vezes que eu oferecia, que eu convidava, eles ficavam com muito medo e essa sensação, né, de que não é para mim, eu não consigo e tudo mais. Foi possível, nesta época, constatar outro dado que os estudos sobre acesso e permanência no ensino superior salientam: o apoio familiar. No caso das famílias negras, este apoio necessariamente não se refere a dinheiro, mas ao estímulo dado pelos pais, em geral, a mãe. Mas estou hoje aqui para repetir eu não estou aqui para repetir a mesma palestra. Eu pensei em compartilhar com vocês algumas reflexões para depois, no debate, aprender e apreender novas ideias. Pensei em não centralizar a temática sobre juventude negra nas estatísticas de genocídio, cotidianamente ampliadas, conforme demonstram os mapas e o Atlas da Violência. Os números de morte de 2010 ao presente só crescem. Sabemos que vidas negras importam apenas para as famílias e pessoas amigas. Por isso, proponho a compreensão do que significa o acesso à universidade pública e a permanência nela, nesta noite, que essa reflexão sobre permanência se amplie para além da necessária responsabilização dos governos, universidades e sociedade civil na elaboração de programas de ações afirmativas. Proponho que pensemos o acesso da população negra ao conhecimento sobre a relevância do protagonismo negro-africano no Brasil e no mundo. Se usarmos uma gíria para essa proposta, ela seria: é tudo nosso, ou quase tudo. A minha proposição se respalda nos 3 princípios que sustentam as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, ensino de história e cultura brasileira e africana, que é o parecer, né, do Conselho Nacional de Educação, datado de 2004. E aqui eu vou explicar o porquê da inserção das diretrizes nesse texto, porque este curso se chama Letramento Racial. E este documento, né, ele é muito interessante quando a gente percebe que a professora Petronília Beatriz Gonçalves da Silva, que foi protagonista na redação desse texto, na época ela havia sido alçada representante conselheira do movimento negro no MEC, e ela vai coordenar uma pesquisa ampla no Brasil inteiro. Eu estou falando do ano 2000, 2001, 2002, e ela mandava questionários para todos os lugares e todos os cantos do país, por e-mail, com muitas perguntas, e algumas perguntas muito simples, do tipo: o que é racismo para você? Quer dizer, simples entre aspas, né? O que é discriminação, como é que você entende a questão racial? E isso, eu lembro, nessa época, eu era supervisora de estágio no Museu da Estação Ciência da USP. Eu já estava no doutorado e eu estagiava no Museu de Estação Ciência. E eu me lembro de responder o questionário, né? Assim, tinha toda uma metodologia, preferencialmente quem trabalhasse na área de ensino que respondia, e aí me pediram para ser uma das pessoas a responder esse questionário, que era muito amplo. Enfim, então, quando a gente lê o título das diretrizes,
né, que eu acho que é uma das maiores sacadas da professora Petronilha. Ela diz: diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Ou seja, a preposição para indica que as pessoas não aprendem a ser negras, elas não aprendem a ser negras, a serem discriminadas, né? Isso é um processo que vai acontecendo. Porém, né, as pessoas brancas aprendem que, por alguma razão, elas podem se considerar melhores do que outras. Então, o primeiro princípio das diretrizes curriculares nacionais para a educação étnico-racial é a consciência histórica. Então, né, portanto, é crítica e política da diversidade. O segundo princípio refere-se ao fortalecimento das identidades e direitos. Agora eu vou também abrir aqui um parêntese, porque, principalmente na USP, não que na UERJ isso não tenha acontecido, mas para mim em menor escala. Em geral, as pessoas brancas, os professores, as pessoas de esquerda tendem a minimizar a questão étnico-racial, classificando essa questão como sendo identitária. O que eu acho que esta argumentação ela é tão problemática porque essas pessoas elas não se reconhecem como ativistas também identitários em sindicatos, né? Os brancos eles nunca lutam pela identidade, mesmo quando eles estão no sindicato, no partido político, né? Ou quando eles se reconhecem por alguma preferência, vamos pensar, né, ideológica. Isso não é identitário para eles, né? Não há deslocamento de identidades para os brancos, como se a gente pensar no Stuart Hall, mas eles sempre nos colocam como vocês negros ficam lutando por identidade, mas, na verdade, o princípio ele é filosófico. Ele está dizendo um fortalecimento de identidade e de direitos, né? Porque temos o direito à nossa história, temos o direito à nossa existência, que o racismo, né, e esse racismo alimentado pela força da branquitude, em geral, de uma forma cotidiana, nos nega. Né? E as diretrizes, né, o terceiro princípio, conclama o quê? Ações educativas de combate ao racismo. Então, o próprio curso de letramento racial dentro da universidade, direcionado a estudantes, a funcionários, docentes, de certo modo, é uma ação educativa de combate ao racismo. Então, o acesso precisa ocorrer no ventre materno. Quem está aqui nessa noite que se tornará mãe, pai um dia, prepare-se para conversar com o embrião, o feto, com o bebê, ele e ela, sobre Zumbi dos Palmares, Dandara, Rainha Zinga e tantos outros personagens negros apagados pelo eurocentrismo da história ensinada neste país. Este canto é muito forte, irmão. Chegou aqui com a escravidão. É linda a sua história, a história deste canto é a mesma história desta nação. Este verso é uma canção do Martinho da Vila, chamada, se não me engano, Traço de União, né? Faltou colocar aqui, Martinho da Vila, depois eu coloco. E quem já tem filho, filha, atente-se para que o fortalecimento da identidade
seja uma ação política, pois ser negro e negra extrapola a tonalidade da pele. Eu estou citando aqui o Steve Biko, médico sul-africano assassinado pelo regime do apartheid, que na sua ação política cunhou o conceito de consciência negra. O conceito de consciência negra, na perspectiva do Steve Biko, é político, independentemente da tonalidade da sua pele. Uma pessoa negra pode não ter consciência negra. Uma pessoa branca pode ter consciência negra. Então, o fortalecimento da identidade de uma criança negra e de um jovem vai afetar os pares dessa criança, deste jovem. E esses pares que são brancos passam a refletir, muitas vezes, nos privilégios e nas ações que eles desempenham na sociedade. A consciência negra se faz com a participação na sociedade, com a capacidade adquirida pela educação, pautada pelo exercício dos direitos humanos. Exercitar os direitos humanos significa posicionar-se veementemente contra a negação da nossa humanidade. Ou seja, pela reação qualificada contra o racismo em sua latência estrutural, em sua manifestação cotidiana, institucional e interpessoal. Então, quando uma criança na escola, ou um jovem entregador de pizza, essa criança é chamada de macaca, ou esse jovem também é chamado de macaco, esta negação da humanidade que se naturalizou nesse país e que virou algo, não liga, isso é injúria, isto precisa ter uma reação direta, explícita. Ensinar as crianças a ler, a debater o que leram, a escolher, a sonhar com a possibilidade de serem, ao mesmo tempo, únicos e coletivos. Isto não é fácil, porque estamos num mundo capitalista que cada dia estimula mais e mais a competição e a eliminação do outro. Porém, este exercício do único e do coletivo pode ocorrer em espaços como as posses de hip hop, ou como as escolas de samba, as agremiações que dançam jongo em roda. São espaços que propiciam um aprendizado individualizado, mas o tempo inteiro exercitado na coletividade. A permanência na universidade pública tem muito a ver com o sorriso aberto que Jupiara Castro me ofereceu anos atrás. Oi? Num momento de extrema solidão universitária. Andar no campus e ouvir sempre a mesma pergunta de estudantes, docentes e funcionários brancos. Qual é o seu país? E eu, com imenso ódio, porque sabia que após a resposta eu teria que ver a cara de surpresa daquelas pessoas babacas. Então eu respondia: Brasil é o meu país. Nossa, eu pensei que você fosse africana. Nossa, Rosângela, eu pensei que você Nossa, você parece americana. Permanecer
a despeito do estranhamento ainda vigente, demanda ver pessoas negras sorrindo para a gente. E você sorri para os negros que você encontra na calçada, no ônibus? Você, quando vê uma criança negra na rua ou no shopping, você diz como você é linda? Esses dias eu estava em São Paulo e a minha casa em São Paulo fica na Zona Norte, no Lausanne. Na hora que eu estava voltando do mercado, 3 adolescentes na faixa dos 14 anos estavam descendo a rua. Uma menina e 2 meninos. Lindos! Eles eram lindos. Todos estilosos, com cabelo, piercing, uma coisa maravilhosa, assim, muito lindos. E não tive dúvida. Eu parei na frente deles, eles estranharam, porque eles estavam descendo a rua e eu subindo. Eu falei, preciso falar com vocês. E aí eles falaram, a senhora conhece a gente? Eu falei, não, mas eu tenho que dizer que vocês são lindos. Vocês são lindos. E eles falaram, ai, muito obrigada, obrigada. Eu falei, são mesmo, são lindos. Então, permanecer a despeito do estranhamento ainda vigente demanda ver pessoas negras sorrindo para a gente. Mas se isso não ocorrer, crie coletivos, ouçam música, hip hop, se possível, porque eu odeio sertanejo. Não se esqueçam de, tendo ou não religião, agradecer a ancestralidade que nos antecedeu, a mesma que derramou suor, sangue e lágrimas no solo brasileiro, plantando a legitimidade que temos, o direito conquistado pelos movimentos negros e que será defendido por nós, com a recusa à morte dos nossos corpos, da nossa presença preta, do conhecimento tecnológico que implantamos no planeta em todos os continentes. A gente vai começar a recusar a negativa da nossa existência, porque recusam a nós o conhecimento tecnológico da população negra no mundo, na arquitetura, nas artes, na matemática. E não me venham com os exemplos. Ai, mas a capoeira, mas a feijoada. Não estou falando disso, eu estou falando de conhecimento tecnológico, de pessoas que dominavam a metalurgia no século XIV antes de Cristo, de pessoas que esculpiam belamente e que tiveram suas obras de arte saqueadas e roubadas e até hoje enriquecendo os museus europeus cínicos que não devolvem o legado que eles tiraram da África e que cada dia enriquece mais a Europa. E eles são capazes de afundar barcos de imigrantes, porque são refugiados, eles afogam as pessoas no oceano, mas enriquecem com aquilo que foi produzido pelos africanos, pelos nossos ancestrais. E o mundo assiste isso em silêncio. Acesso, em tempos de pandemia, demanda o estabelecimento de redes de solidariedade para matar a fome de quem não tem o que comer. Lá na FEBEF, na Baixada Fluminense, os estudantes fizeram campanhas para distribuir comida, cesta básica, porque tem muita gente passando fome nesse momento desse país. Em geral, as pessoas não brancas são a maioria dos pobres e dos que passam fome. Mas até os brancos pobres, gente? Os brancos também precisam comer. Então, a permanência em tempos de pandemia obriga-nos a exercitar o advocacy, conceito que define a ajuda a quem necessita, principalmente com o estudo e compartilhamento das políticas públicas vigentes e que muitas vezes não são acessadas
por puro desconhecimento da sua existência. E aí eu falo da própria UERJ. Nesse momento, uma das meninas que é minha bolsista, trabalha comigo num projeto, ontem foi um dia ilustrativo. Eu fui na UERJ e ela vai ter que desistir de uma bolsa de R$606, porque como eu estou coordenando um projeto, que é parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, e aí consegui que ela trabalhasse comigo, e é um período curto, até dezembro, para ela ganhar uma bolsa de R$2.000, ela vai ter que abrir mão dos 600. Não vai poder acumular. Não, professora, não pode acumular. Essa moça é negra, tem 35 anos por aí, tem uma filha de 12 anos, é mãe solteira, morava no Morro de São Carlos, a família dela foi arrancada pelo tráfico do morro, tiveram que ir para Queimados, na Baixada Fluminense, reconstruir a vida em Queimados. Ela trabalha há 8 anos como babá para advogados de classe média alta da Zona Sul do Rio de Janeiro, que não registraram a carteira dela, mas que tem outros 4 funcionários que são registrados. E aí você pergunta, por que não registraram a sua carteira? Ai, professora, ela segurou minha carteira 1 ano, disse que ia me registrar, passou 1 ano, ela me devolveu sem registro. Eu chorei. E eu falei, por que você não saiu? Ela, eu tenho uma filha, eu não podia ficar sem um emprego. Ela está há 8 anos trabalhando para um casal de advogados da Zona Sul do Rio de Janeiro que não registram a sua babá, que foi contratada para cuidar de uma criança, mas agora cuida de 2, porque o salário é o mesmo, mas eles tiveram um 2º filho. E quando é final de semana, que eles vão para a cidade, para a área dos lagos, ela vai, porque ela é a babá. E aí eles convidam os amigos, que levam os filhos pequenos, e nem sempre as babás. Então, ela tem que olhar 6, 7, 8 crianças. Eu disse para ela, olha, você vai ter que escolher, tá? Mesmo sabendo que a bolsa tem 6 meses só, você vai ter que escolher continuar na escravidão ou se libertar, porque a permanência na UERJ demanda consciência, e você está na escravidão. Ela disse, professora, eu vou sair e vou entrar com uma ação na justiça. Eu falei, nossa, que bom, né? Mas ainda não saiu. Quando isso acontecer, depois eu conto para a Beth, ela atualiza vocês. Mas é esse tipo de estudante que precisa permanecer, mas que desconhecia a existência de política pública. E que agora, quando ela chega, ela sorri, porque tem que fazer pesquisa, porque tem que fazer uma série de coisas, né? E que os patrões disseram, será que você vai conseguir trabalhar tendo que ir para a faculdade? E eu falei, o que você respondeu? Ela falou, não respondi, professora, porque eu achei que se eu respondesse, eu ia xingar. Eu falei, entendi. O advocacy também opera por meio do aprendizado urgente sobre os tratados e convenções ratificados no âmbito das Nações Unidas. Foi assim que, em 2001, a maior delegação de ativistas negras e negros chegou a Durban, na 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, o preconceito racial, a xenofobia e a intolerância correlata. Era o Brasil carregando nos braços e nas mentes, né? O Brasil carregado nos braços e nas mentes das entidades e associações de mulheres negras, basicamente, pautando o que veio a se tornar o Plano de Ação Durban. Se vocês fizerem uma pesquisa acadêmica na Cielo sobre os artigos que estudaram a Conferência de Durban, vocês verão que há uma unanimidade em reconhecer que foram entidades como Gueledés, em São Paulo, Crioula, no Rio, Nzinga, Minas Gerais, e a articulação de mulheres negras com entidades em todo o país
que carregaram a Conferência de Durban nas costas, pautando o governo federal das políticas que deveriam ser assinadas pelo Brasil. Então, quando o Plano de Ação de Durban foi ratificado pelo Brasil, ele provocou uma série de mudanças, como a implantação do sistema de cotas raciais e sociais na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, primeira instituição do ensino superior a criar esse sistema no país, seguida pela Universidade de Brasília. Enquanto isso, em São Paulo, a USP, toda encapsulada por sua branquitude, dormia. A célula cancerosa já estava se multiplicando. É o NCN, o Núcleo de Consciência Negra, colocava a cada ano jovens negros e negras dentro das universidades públicas e na própria USP. Ativistas como Fernando Conceição, Suzana Santos, Kelly Adriano, Luiz Carlos Silva, Billy Malaquias, Jupiara de Castro, né? Cobravam reparações, dão calote no Maxud Plaza, penduram a conta histórica do país para com a população negra. Escândalos, acampamentos, protestos, a Folha de São Paulo falando mal, né? O Estadão, então, nem se fala. A USP, trancafiada na sua própria sala de estar, fingia não ouvir. Acesso e permanência de estudantes negras e negros na universidade pública demanda ações ininterruptas e interdependentes, tal qual o símbolo adinkra do Sanzala de Azambi se apresenta. Eu percebi que o símbolo que vocês têm é esse. É um consom que está sempre nos meus slides e que significa interdependência. Aqui vocês vão ver o símbolo do Afrodiásporas, que é o meu núcleo de pesquisa. É uma tela, um óleo sobre tela que foi pintado pela minha mãe, Zulmais, um mapa da África e as crianças vislumbrando um futuro, né? Um futuro negro, um futuro africano, afrocentrado, afrodiaspórico, a possibilidade de se aprender. O Afrodiásporas fica dentro do Promovide, que é o Programa Movimentos Sociais, Diferenças e Educação da FEBEF, na UERJ, em Duque de Caxias. Agradeço a paciência de vocês me ouvirem e a gente pode ir para o debate. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela. Eu vou pedir para o Celso, para a Adri, conduzir o debate, porque minha internet está meio oscilando aqui, pode ser? Eu vou parar essa gravação e começar o nosso debate. Eu aceito só se a Adriana compartilhar comigo. Vamos lá, Celso, você começa? Nossa, Rosângela,